Olá! Hoje eu quero conversar um pouco sobre três perfis. Esses três perfis contam, né, na nossa vida adulta, se você tem algum dos três ou os três, né? De alguma forma, acho que todos nós temos, mas às vezes a gente potencializa mais um. E esses três perfis, eles contam de que de alguma forma, em algum momento lá da nossa infância, a gente sentiu uma necessidade muito grande, todos nós sentimos, né, de sermos amados. E a gente começa aprendendo qual é o comportamento, o que é esperado para que eu tenha este amor. Então, quando eu estou, né, mais fortemente no perfil de onipotência, ou de perfeccionismo, ou de salvador, isso está me contando que de alguma forma a gente teve alguma função trocada, né? O amor ele precisa ter uma ordem e quando esta ordem não foi vivenciada dentro de um certo equilíbrio, a gente, enquanto criança, vai criando mecanismos de sobrevivência que é uma forma muito criativa que a gente encontra de achar ou de receber este amor, mesmo que às vezes seja até um amor um pouco migalha, mas é um amor, um reconhecimento, uma validação, e às vezes a gente passa repetindo isso ao longo da nossa vida de uma maneira inconsciente, até que a gente chega na vida adulta e se sente às vezes paralisado ou pesado, ou com dificuldade de atender às próprias necessidades, dificuldade de errar. Então é sobre isso que eu quero clarear um pouquinho esses três perfis. E nós, né, que temos esses perfis, né, por exemplo, vamos começar agora do onipotente. O onipotente, muitas vezes ele tem a dificuldade de perceber que ele é criatura e não criador. Então, com isso eu estou dizendo que o onipotente ele tem inconscientemente, ou às vezes conscientemente, uma sensação de ser Deus. Em tudo eu posso, tudo eu resolvo, tudo eu crio. Meu tamanho não é um tamanho humano, é um tamanho sempre maior. Então é uma pessoa que tem um traço de cobrança, mas ele se sente realmente invencível, imbatível, né? Ou é o que ele gosta muitas vezes de se revelar, né? A persona que ele gosta de mostrar é isso: eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Um exemplo de como isso pode ter começado, né, lá na infância. Quando uma mãe, o pai vai trabalhar fora e essa mãe vai dormir sozinha e é falado para uma criança, olha, você vai lá dormir com a sua mãe para tomar conta da sua mãe, ou a sua mãe tem medo de ficar sozinha, o papai vai voltar amanhã e vai ver como é que você cuidou da mamãe. A gente ouve isso com uma normalidade muito grande, mas na verdade, se isso tem uma certa repetição e se isso é algo que a criança introjeta como uma função dela, esta criança que está aqui, a mamãe que está aqui, para essa criança ir lá cuidar da mamãe de noite, ela faz isso. Então, neste momento, ou em vários outros momentos, essa criança se põe maior do que a mamãe. Ela ganha um poder que não é correspondente à fase de desenvolvimento dela. E isso pode dar a esta criança, se repetidas vezes, né? Isso um perfil de uma onipotência. Então eu sempre preciso mobilizar forças e dar conta de tudo, né? Eu sou maior do que a situação. Então, esse é um exemplo, e vão pensando aí quais os exemplos, se você se encaixa nesse perfil de onipotência, porque às vezes a gente tende a julgar o onipotente como uma pessoa arrogante, mas por trás de todo arrogante tem sempre uma pessoa, uma criança, que teve em algum momento da vida dar um salto maior do que a própria perna conseguia dar. E como aquilo teve um resultado positivo, ela começou a ir repetindo isso inúmeras vezes. Por isso que muitas vezes chega na vida adulta com este perfil mais de onipotência, de eu sei, né? Um perfil mais, né? O segundo perfil que eu quero trazer aqui como reflexão é o do perfeccionista. Esse é mais, né, conhecido, nosso aqui, familiar. O perfeccionista, então, é aquele que acredita que ele é o acerto e que quando ele experimenta algo que dá errado, isso o põe num risco imenso. Por isso que o perfeccionista muitas vezes ou sofre muito quando precisa se apresentar fora, porque ele até se apresenta, mas isso é de um desgaste imenso, de um sofrimento às vezes que ele precisa
cumprir aquela tarefa e ele se desgasta depois, né? Ou muitas vezes ele evita estar se arriscando, inovando, né? Mandando ver ali em formas de se lançar na vida. Então, o perfeccionista, ele pode ser, a gente, de novo, voltando para os exemplos da infância, quando às vezes a gente teve uma atitude, geralmente na questão de escola, ou às vezes no arrumação das coisinhas, né? Às vezes essa criança, ela foi elogiada justamente quando ela fez algo que estava certo e ela percebe que quando eu faço tudo certinho, quando eu tomo meu sorvetinho ali, sem derramar uma gota, o papai e a mamãe ficam felizes. E aquela criança começa a tomar um sorvete sem derrubar nada. E a criança, somente até os 5 anos de idade, é desafiadora, ela vai derrubar. Então, uma criança que foi muito cobrada, que foi muito formatada, é essa criança que vai ter tendência a se tornar um adulto perfeccionista. E para o perfeccionista, muitas vezes, ele pode ter um efeito gangorra, sabe? Tá em cima, que é quando eu acerto, quando eu faço tudo, né? Recebo elogio. E o outro tá embaixo, que é quando eu erro, ou quando o elogio não vem, ou quando eu não consigo atingir aquilo que eu achava que eu deveria atingir. Então, o sofrimento é porque se eu não faço tudo certo, eu acho que eu vou para baixo. Então, existe sempre um quadro de disputa ou uma certa competição, porque para eu me sentir bem, ou para eu me sentir importante, ou uma pessoa que vale a pena existir, eu preciso sempre acertar. Então, às vezes, é uma pessoa que pode até ter uma certa dificuldade de relacionamento, porque muito automaticamente ela tem esses julgamentos dentro de si do que deveria, o que não deveria, aquele lá tá errado, tá certo, porque ela precisa muito acertar. E o grande desafio do perfeccionista é justamente incluir que, né, como os pais não conseguiram talvez fazer isso, incluir o erro, incluir o processo de aperfeiçoamento, é esse o desafio do adulto perfeccionista, né? Aceitar, né, que você está em processo de aperfeiçoamento, de que às vezes a gente até de cara acerta alguma coisa, mas se aquilo que eu não acertei é algo que é importante para mim, eu preciso abaixar, ficar aqui um pouco nesse processo de baixa, né? Mas não como um estado definitivo, mas sim como um tempo de aprimoramento, né? E para o perfeccionista isso é muito desafiador. Por isso que o perfeccionista ele sempre está bastante cansado, a maioria das vezes prefere ficar nos bastidores, tem muito mais dificuldade de ir a palco, está sempre observando o palco do outro, que se arrisca e que vai. Mas ele tem um desejo de palco, mas é muito sofrido porque ele não quer errar. E aí ele não sai desse processo, porque o perfeccionista só vai sair desse processo quando ele aceita o erro e aceita o possível. Vamos para o Salvador. O Salvador é aquele que acredita que, vamos pensar, para as mulheres ela é a Mulher Maravilha e para o homem ele é o Superman. O que esses super-heróis fazem? Né? Eles salvam vidas. Né? Ele acabou de terminar uma batalha aqui, já tem um chamado lá, ele vai, né? A armadura se reconstrói, laço mágico lança, ou seja, né? Grandes ataques são acessados, mas as necessidades do super-herói, do salvador, não importam, porque há necessidade do outro, que ele muitas vezes vê como vítima ou vê como carente desta atenção, são sempre muito maiores. O salvador parece que ele vive o tempo inteiro com uma camiseta ou com uma tatuagem em que posso ajudar. Então é uma pessoa que atrai muitas demandas de dependentes. Então sempre tem muitas pessoas que dependem do Salvador. E o Salvador depende de salvar ou de cuidar. Porque quando ele não é chamado até, ele se sente mal, como se ele não fosse importante. Ele começa a levantar espaços, né, de questionamentos que vão dizer, nossa, então acho que eu não sou importante, ou então eu devo ter feito algo errado, ou então eu não fui suficientemente bom, ou eu não salvei tanta gente. O Salvador, quando começa a tentar olhar para a própria necessidade, ele tem muito medo de ser egoísta. Porque talvez lá na infância, quando ele manifestou o desejo por algo, aquilo
pode ter sido apontado como, nossa, mas você não viu isso? Ou o que custa? O Salvador, às vezes, pode ser o perfil de filhos mais velhos, né? Ou daquele filho que observou que não havia espaço muito para si e que quando ele entrava neste papel, né, de cuidar ou de guardar as próprias emoções, de não revelar aquilo que verdadeiramente sentia, ele tinha um lugar. Então, eu acho que o Salvador também tem o arquétipo do médico ferido, no sentido de que ele sempre está atrás de quem é que eu vou salvar, porque ao salvar eu me renovo, eu sinto vida. Só que este é um grande e problemático lugar, porque também há um desgaste, porque ele não consegue, o exemplo que eu já dei uma vez, né? O Salvador é aquele que está com o tanque de gasolina cheio, mas ou cheio não, que tem gasolina e ele fica distribuindo a própria gasolina para várias pessoas que vão pedindo e não percebem a hora que o tanque dele vai ficar vazio e que ele também vai parar. Então, às vezes por essa necessidade de sentir-se querido ou conectado, ele extrapola o nível de ajuda. Salvador tem extrema dificuldade de dizer não. Pelo quê? Pelo medo de ser egoísta. Porque talvez pode até ter ouvido isso na infância. Ah, você é egoísta. O que custa você dar para o seu irmãozinho alguma coisa? Ou, né, quando a pessoa se manifestou à vontade, aquilo foi ridicularizado. Então, o Salvador, ele precisa ter a consciência de que ele precisa tirar essa placa que posso ajudar. Ou, nessa placa precisa dizer, né, eu te ajudo e me ajudo. Na mesma medida que eu ajudo o outro, eu também preciso voltar este autocuidado para mim. O Salvador não. Ele entende que ele tem como missão salvar as necessidades do outro, cuidar das necessidades do outro. Portanto, esses três perfis, eles contam que em algum momento a gente queria muito se sentir visto, validado, amado pelas pessoas que nos cuidavam, né? Conta que às vezes a gente teve algum tipo de carência neste lar altamente humano, nessa formação dos pais com os filhos, e que quando a gente está percebendo isso na vida adulta, a gente agora pode olhar para a nossa criança ferida e dar a ela exatamente tudo isso que a gente identifica que está nos travando. Isso é fácil? Claro que não. Isso é num pilim-pim-pim, isso desaparece? É claro que não. Né? Mas quando a gente começa a ir percebendo que algumas coisas na vida começam a ir travando, é o que a gente realmente pode se abrir a sair deste papel, né? Seja de onipotente, seja de perfeito ou seja de salvador. Portanto, o que é que você precisa saber se você se identificou com qualquer um desses três papéis? De que ali tinha uma dor. E essa dor precisou ser encoberta por uma série de papéis ou correspondências, né? Na vida fora. Porque quando eu mostrava isso aqui, parece que isso aqui era de alguma forma cuidado ou protegido. Mas isso não é real. Eu preciso tirar isso para olhar qual é a minha dor ou qual é a minha necessidade, qual é a minha demanda. Porque agora, enquanto adulto, o nosso chamado é cuidar exatamente daquilo, né, que os nossos pais deram a vida e deram o possível e que agora a gente continua a nossa missão buscando dar para a gente aquilo que é importante e fundamental para que a gente possa se sentir mais à vontade, mais feliz, mais livre, mais solto na vida. Tá bem? Um beijo, até mais!